Galera, Tadeu teve que aparecer por conta das coisas que estavam sendo ditas por causa da palavra inútil que Davi falou de Yasmin. E tava chegando num nível que tava ultrapassando, né? Porque Davi tava falando inútil. E as pessoas estavam dizendo que Davi não podia, que Davi tava proibido, foi na produção, pra produção impedir Davi de chamar alguém de inútil, coisas assim tava rolando. E aí foi briga e coisa e confusão. E aí pronto, a produção teve que intervir e explicar que Davi pode sim chamar qualquer pessoa de inútil e que não tem nada de errado com isso. Ele teve que explicar isso. É só pra vocês terem noção o nível que estava chegando as coisas. As pessoas estavam tentando proibir Davi de falar coisas. E olha aqui, elas chamaram Davi de tudo que é tipo de coisa. Coisa que eu não tenho nem coragem de repetir. Coisas que eu não tenho nem coragem de repetir. Só pra vocês terem noção. Coisas assim que a gente fala e fala, pô, mas chega, né, gente? Aí vocês passaram dos limites. Não podem acusar a pessoa disso, sabe? Acusar Davi de coisas assim muito grave, muito grave. E é por isso que a produção teve que aparecer e intervir. Então, quando o Tadeu interveio, todos foram mandados todos para a sala. E lá, foi a hora que, quando tá todo mundo lá, né, no sofá, todo mundo, pá, Davi tava no cantinho dele isolado, ninguém tava do lado dele, né, porque Davi depois de sair meio que perdeu todos os aliados, né. Todos os aliados Davi perdeu, ninguém mais tá do lado dele. Então, já espera, né. Já espera que depois disso daí, Davi solo agora. Mas tá, aí foi continuando. Davi tava lá de boa, e aí Tadeu falou, olha gente, venho aqui agora me pronunciar para vocês por conta da briga que teve com vocês nessa madrugada. Não tem nada de errado de vocês brigarem. Vocês sabem muito bem que é entretenimento e é um jogo, e isso daí faz parte. Agora, vocês estão chegando numa decisão, num limite muito grande por conta de palavras. Coisas sendo ditas. Já não é de agora que vocês reclamam pelo fato... Não é de agora que vocês reclamam pelo fato de Davi chamar fulano de tal, de inútil, fulano de cal, de planta. E aí vocês acham isso super grave e pesado, e que Davi não devia fazer isso. Já houve reclamação com a gente na produção, mandando fazer Davi parar de falar a respeito. E não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas, várias pessoas. Então, e também estão falando coisas gravíssimas, né? E por isso a gente resolveu intervir e dizer pra você o que é que a gente acha aqui, se Davi deve ou não falar essas palavras. Então é o seguinte, gente. Davi, a palavra inútil, não tem nenhum problema. Ele pode falar sempre que quiser, não tem nenhum problema. Então não venham pedir para Davi não falar essa palavra porque vocês não gostaram. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Ele pode falar sempre que quiser, e parem de tentar dizer ou não dizer o que uma pessoa deve ou não deve fazer. Vocês entenderam? Então, isso daí está acordado. Agora, sobre outras coisas que estão sendo ditas, acusações graves que estão vindo por Giovanna, falando que Davi fez coisas que acusando ele. Isso a gente não gostou. Veja bem, como vocês mesmos falaram das palavras de Davi, vocês têm que tomar cuidado com suas palavras também. Porque o que sai de um lado sai do outro. E vocês acabaram acusando Davi de coisas graves também. Então, por conta disso, a gente veio aqui pedir moderação. Não só de um lado, para todos os lados. Escutem o que vocês estão falando. Porque todos vocês têm espaço para errar e acertar também. Daí então ele se despediu para todos e foi embora. E aí foi a hora que todos ficaram transtornados sem entender nada, né? Davi ficou meio confuso, pensativo, falou assim, ó. Aí ele ficou pensativo, não falou nada. Ninguém também foi falar nada com ele, né? Ficou pensativo. E aí nisso, Yasmin foi que mais falou, falando que inútil era assim uma palavra muito grave e que ela foi reclamar pra produção, sim. Já deu pra ver que Yasmin foi uma dessas pessoas, né? Como ele falou que foi 3 pessoas que foram falar, eu já imagino que foi Yasmin. Aí Lady foi atrás de Buda, que é puxar saco de camarote, deve ter ido também. Eu imagino que as 3 pessoas que têm mais perfis disso são essas, né? E aí, depois disso tudo que aconteceu, que a gente viu, Tadeu fazendo isso daí foi uma bomba, gente. Uma bomba. E também um balde de água fria para as pessoas que achavam que Davi era o vilão. E, nossa, coitado de Yasmin. Porque tinha muita gente que tava assim na casa.
Só para vocês terem noção, tava chegando num ponto em que Isabelle não conseguia mais falar com Davi, tava com ranço da cara de Davi. O Mateus já tava dizendo que Davi joga sujo, dizendo que não conseguia ficar perto de Davi. Isso são pessoas que gostam, supostamente gostavam de Davi. Bia também falou que não conseguia mais falar com Davi. Alane, nossa, chororou que só, né? Dizendo que traiu Leide por conta de Davi. Tava nesse estado a situação. Então, vocês sabem que isso daí é o lado que gosta de Davi. Agora imagine as pessoas que não gostam. Eu vi Giovana acusando Davi. Isso é por isso que acho que Tadeu citou muito a frase de Giovana, porque o que Giovana falou foi mais grave. Ela falou que queria bater em Davi. Ah, nossa, se Davi chega e fala a mesma coisa que falou ali comigo pra Leide e pra Giovana, eu ia passar, não aguentava não, dava um soco na cara. E isso aí foi besteira, comparado ao que ela falou em seguida, que eu não tenho coragem de falar. Acusou o cara de assédio, vocês sabem, coisas assim. Acusou ele de um monstro. E aí Yasmin falou que ele era psicó. Sabe? Coisas assim que eu não quero repetir porque eu acho que deixa o clima muito pesado do vídeo. Mas foram muitas coisas. Então eu acho que sim, a produção do programa teve que intervir e foi sim merecido. Normalmente eu não gosto que a produção do programa interfira nesse tipo de coisa. Só que o clima do BBB tava de boa até então. Não tava no mesmo clima do ano passado, que era só pauta o tempo inteiro, sabe? Pauta de tudo que é tipo de coisas e coisas. Nossa, mas você é isso. Não, você é aquilo. Mas você... Não, tava num clima de briga, mas brigas por coisas, entendeu? Não por pautas. Mas aí já tá querendo começar de novo com briga por causa de pauta disso e aquilo. E aí é um lugar que a gente não quer ter que chegar, sabe? Ainda mais esvaziamento de pauta é muito chato também. Aí... a gente vendo esse tipo de coisa chegando, um monte de discussão, um monte de gente falando e falando, a produção teve que intervir. Eu achei super correto, achei super ok e falo pra vocês que isso daí só serve para dar um gás a mais no jogo. E eu espero que as pessoas também parem de achar que falar coisas, chamar as pessoas... Sabe, ele tá falando pra Davi que acha que usar inútil não é coisa do jogo, não. Que é planta, que é coisa do jogo. Aí Davi falou pra ela, não, inútil também é coisa do jogo. Ela esqueceu que teve uma dinâmica do Sincerão que você literalmente falava quem era o inútil do jogo. Falava isso. Quem é o inútil do jogo? Como que não é do jogo? Como que não é do jogo? Literalmente é do jogo isso. É esse tipo de coisa que eu não entendo. As pessoas que entraram nesse programa entraram parecendo que é um monte de bebezinho pequeno que não pode falar nada, sendo que vocês são adultos. Um bocado de adulto com mais de 30 anos nas costas, sabe? Que não estão acostumados a levar nada, a uma ofensinha que entra em choque. Esse tipo de coisa eu não entendo.